Dois, três. Fui parar no Amapá, fui parar no Amapá, fui parar no Amapá. Fui parar no Amapá, fui parar no Amapá, fui parar no Amapá. Tinha uns bruguelos pra alimentar, tinha uns bruguelos pra alimentar. Conheci o Joãozinho, poeta compositor. 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 Fui parar no Amapá. Fui parar no Amapá, fui parar no Amapá, fui parar no Amapá. Fui parar no Amapá, fui parar no Amapá, fui parar no Amapá. Fui parar no Amapá, fui parar no Amapá, fui parar no Amapá. Tinha uns bruguelos pra alimentar, tinha uns bruguelos pra alimentar. Conheci o Joãozinho, o poeta. Conheci o Joãozinho, poeta compositor. Conheci o Joãozinho, poeta compositor. Tinha uns bruguelos pra alimentar, tinha uns bruguelos pra alimentar. Fui parar no Amapá, fui parar no Amapá, fui parar no Amapá. Essa composição é para melhorar, tá certo? Me deu aí a vontade, sabe, de dar uma improvisada. Deixa eu falar uma coisa. Realmente eu fui pro Amapá hoje, mas fui ontem também. Eu vou repetir, certo? Essa, essa performance aí, sabe? É para não esquecer, é para gravar. Eu não sei se eu deixo isso aí, tá certo? Esse lixo aí. Mas é um lixo, tá certo? É um começo, é um esboço, tá certo? Mas o fato é que, veja, hoje são 26 de novembro, bicho. Os dias estão avançando, porra, céleres, certo? O que é que tem para hoje, 26? Eu tenho compromisso para hoje, 26? Eu não sei se eu tenho. Mas ontem foi um dia marcante assim, os acontecimentos estão sucedendo. Mas assim, o que me veio à cabeça é que se está comentando aí, sabe, uma personalidade lá do Amapá, um tal de Davi Alcolumbre, ele é sionista. E esses caras se puseram lá, rapaz. O Amapá, pelo que eu sei, no tempo dos militares, os militares, quando deram o golpe em 64, eles fizeram uma desarrumação no país e criaram três territórios. É o Amapá, é o Acre e Rondônia. Essa memória não me traz, tá certo? E depois disso, a Constituição de 88 transformou esses territórios em estados, tá certo? O território é um tipo de unidade administrativa do país, tá certo? De unidade administrativa, o próprio nome administrativo já está dizendo, é uma divisão territorial, tá certo? E o Pará, tá certo, se perdeu para a União, tá certo? Por força do poder tirano dos militares, tá certo? Perdeu para a União uma parte do seu território, certo? É onde está hoje o território, onde está ali o território do Amapá. Não sei por que eles fizeram isso. Veja que ali o Amapá está na área hoje ali. Como é que os venezuelanos chamam para aquelas bandas ali, não sei, mas aquela área lá onde estava sendo discutido aí o problema do combustível fóssil, tá certo? Mas naquele tempo, acho que era uma área de mineração, eu não sei, rapaz, sabe? Teve um cara aí que foi preso, um general, eu estou gravando isso, tá certo? São 4 minutos de vídeo. Tem um general aí, um tal de Heleno, general Heleno,
Esse cara, sabe, é um general, tá certo? Ele estava no gabinete do Silvio Frota. Silvio Frota foi um general que esteve ali no começo dos militares, estava ali ao redor de Geisel, então ele estava ali por volta já ali de 75, eu acho. 10 anos depois, aí os militares entregariam o país, sabe, aos civis. Mas me parece que naquele tempo ali, sabe, em 75, tinha o Geisel governando. O Geisel, me parece, sucedeu ao Médici, certo? E o Geisel estava por ali. O Geisel é um gauchão aí, sabe, um alemão. Geisel, o próprio nome Geisel, certo? É um nome germânico, certo? E ali, sabe, aquele tipo ali pesadão, sabe? Se colocasse ali um capacete viking nele, sabe, daria, tá certo? É um DNA medonho, sabe? Um DNA neandertal, sabe? Eu estava vendo aí uns documentários que me mandaram da Segunda Guerra Mundial, que esses assuntos aí, sabe, eu acho que poucos dominam, tá certo? Mas tem muita coisa aí gravada, produzida, a gente precisava ver a fonte, sabe, dessas produções aí, eu não sei, sabe, eles pegam aí fotos, não sei de onde tiram essas fotos, pegam vídeos, sabe, filmagens, eu não sei de onde vêm essas filmagens assim, mas são tudo fragmentos, sabe, e eles fazem ali uma montagem e constrói um texto, sabe, e ficam aí repassando. Agora ninguém sabe de que cabeças, sabe, vieram esses textos, então a gente precisa ter cuidado. Mas o fato é que, assim mesmo, sabe, dessa forma aí é pouco científica, pouco, sabe, de repente isso pode ser até desinformação, mas é um material, sabe, que se perdeu na história, tá certo? Ninguém gravou isso no tempo real, tá certo? E ninguém tem, então, aí, sabe, o processo. Ontem foi um dia histórico, o pessoal comemora. Quando meu filho chegou comigo, sabe, e aí, porra, o Bolsonaro foi preso assim, e ele falava assim, esfuziante, acho que ele queria, assim, sabe, causar em mim, assim, aí, sabe, me provocar uma alegria, tá certo? Aí, uma alegria filial, uma alegria reverencial, talvez, tá certo? E a minha reação qual foi, sabe? A minha reação foi uma reação humanista, civilizatória, tá certo? Não vi o fato em si, da prisão do cara, sabe? Mas o fato em si do que a prisão representava, que foi uma derrota para os mentirosos, para os desinformadores, foi uma derrota para o Steve Bannon, sabe, para as forças que ele comanda. Esse cara criou um movimento no mundo, um tal de movimento, sabe? Um movimento reacionário, mas no fundo o que esse cara quer, rapaz, esse cara quer dinheiro, tá certo? Ele está cavando, ele desenvolveu aí uns meios, aí umas ferramentas para ele, sabe, de como cavar dinheiro. É ele e o Bolsonaro, certo? Ele, o Bolsonaro e o pai dele, eles pegaram uma bateia, Bolsonaro e o pai dele, sabe, e saíram pelos sertões ali, sabe? Aí outro dia eu queria lembrar da palavra, eu falei sertanejo, mas não era sertanejo, sabe? Eles são um tipo assim, sabe? Capial, mas não é capial. Assim, mas é um tipo assim, um pouco mais assim, sabe? Mais simplista, mais assim, sabe? O sertanejo é uma palavra assim mais ampla e até nobre, talvez, tá certo? Mas os caras eram. Como que chamava aquele cara, rapaz? Aquele cara que fez cinema e, sabe, que usava aquelas botas assim, aí, sabe, maltrapilho, para representar aqueles tipos do interior, ali do interior paulista, mineiro, tá certo? Como é que chama? Eu só sei dizer, rapaz, sabe que esse tal de Bolsonaro, ele veio desses lugares aí, ele com o pai dele, tá certo? Eles vieram varando ali, rapaz, sem formação, tá certo? Sem aí, sabe, sem a instrução, sabe? Uns caras aí, sabe, bichos, de certa forma, sabe? Não eram bichos porque eram humanos, tá certo? Ontem eu tava pensando nessa história do Descartes ter dito, penso logo existo. Veja que quando se fala em pensamento, você está falando em racionalidade. E racionalidade foi assim um nível de desenvolvimento físico e empírico, sabe, que colocou o ser humano mais acima dos outros, porque ele pensa sobre os próprios atos, ele pode programar atos, ele pode planejar, tá certo? Essas coisas assim superiores que os animais não têm para poder se libertar da natureza, tá certo? Porque tem assim a natureza, e eu penso que talvez a grande luta do ser humano, sabe, é contra se libertar, contra a natureza, aí, sabe, que generaliza a natureza, que funde, sabe, que nos puxa para dentro, sabe, como se fosse um buraco negro, tá certo? A natureza nesse sentido, a matéria, tá certo?
a matéria aí, sabe, que se expande ou se contrai, tanto faz, tá certo? E eu penso que quando o Descartes falava disso, ele falava, não sei se ele pensava na Cristina, sabe, não sei se ele estava doente, ele estava com febre de pneumonia, eu não sei, tá certo? Mas ele falava assim, sabe, falava, penso logo existo, e o pensamento é um nível superior, é um nível de criação, de abstrações, tá certo? Que os animais, de um modo geral, não têm. E justamente ele celebra, quando ele diz assim, penso logo existo, coloca a existência como sendo uma coisa superior a simplesmente a vida bruta, tá certo? E eu penso que o Bolsonaro e o pai dele, quando pegaram em bater e saíram por aí pelos ribeirões, sabe? Ele é de São Paulo, da cidade onde ele nasceu, ali no entorno, tá certo? Eu não sei se eles foram ali pro Mato Grosso, eu não sei. Mas eu não acho que precisava, porque, sabe, São Paulo é ali, sabe, tudo ali no fundo vai dar na mesma. Aqueles ribeirões ali todos cheios ali, sabe, de possibilidade de ter ouro. E esse cara saiu por aí, rapaz, sabe, com uma bateia na mão, sabe, catando ouro. E esse cara não parou, rapaz, sabe? Ele não parou, tá certo? Esse Bolsonaro, tá certo? E veja então que, assim como ele, o Heleno foi quem, quando ele teve poder, ele foi pro GSI, tá certo? Que é uma espécie, que devia ser uma espécie de ministério do interior, eu acho, tá certo? Não sei se é isso. E ele se pôs ali dentro, rapaz, um militar velho, rapaz, um militar velho que passou lá pelo Haiti, rapaz, e aprontou, rapaz, sabe, matou gente pra lá, um assassino. Ele com esse cara aí, rapaz, esse cara que é hoje governador de São Paulo, que hoje é capitão, eu não sei se ele era capitão na época, não sei se ele era tenente, eu não sei que diabo ele era, tá certo? Mas que se envolveu, rapaz, com as máfias ali do Haiti, tá certo? Ali, rapaz, aquele país ali no Caribe, tá certo? Porra, bicho. O Haiti que foi o primeiro lugar para onde depósitos de escravos ali, sabe, africanos, sabe, ali reagiram, tá certo? Se insurgiram, tá certo? Se insurgiram, não sei quem levou para ali, não sei se foi a Espanha, não sei se foi a França, não sei. Lá no Haiti me parece que eles falam francês, eu acho. Não sei. E assim, sabe, eu só sei dizer, sabe, que essas coisas aí dos seres humanos, rapaz, seres humanos foda, tá certo? Seres humanos bichos. Bichos como foi o Bolsonaro, rapaz, quando pegou numa bateia junto com o pai dele e foram ali pros ribeirões, sabe, catar ouro. Como fizeram, rapaz, aqueles caras que saíram lá ali, sabe, ali do Reino Unido, rapaz, ali da Irlanda, tá certo? Os irlandeses, quando saíram ali, sabe, foram lá pros Estados Unidos, ali pro oeste, sabe, entrar nas terras indígenas. A procura de ouro, rapaz, a procura de animais para matar, para tirar pele, para vender, rapaz, porra, é foda tudo isso, tá certo? E nesse ponto, rapaz, os caras se tornam bichos porque eles se fundem na natureza, sabe? Se fundem na natureza, sabe? O bicho, sabe? O bicho quer matar o bicho, tá certo? O bicho mata o bicho para comer, tá certo? E o humano, no caso aí, mata o bicho para tirar valor econômico, tá certo? Porra, bicho é foda. E eu só sei dizer que aí, sabe, ontem 25, aí, sabe, uma meia dúzia de militares foram presos. Esses caras tomaram conta do Brasil como tomaram em 64, rapaz, sabe? Foi a mesma porra, sabe? E aí veja que havia um tal de Civil Frota, sabe? E no gabinete desse Civil Frota estava um tenente, sabe, o tal de Augusto Heleno, tá certo? Tem um cara que eu sempre gosto de me lembrar, o patrono desse movimento que houve no entorno de Bolsonaro, tá certo? Foi um tal de Vilas Boas. Como é que chama o Vilas Boas, o primeiro nome dele, hein? Pô, bicho. E esse Vilas Boas hoje tá fudido, tá certo? Aí, sabe, tá todo aí decrépito, sabe? Mas foi a cabeça dele pensante, sabe, que ali, sabe, dentro do. Ele era o comandante do exército, sabe, deu todo o apoio que o Bolsonaro precisava junto às Forças Armadas, junto ao colégio ali de outros generais, tá certo? Criar essa confusão. O golpe agora do Bolsonaro só deu jeito, porque os militares, rapaz, se movimentaram esse Vilas Boas aí, porque a gente não enxerga direito, porque é tipo assim, rapaz, essa coisa que eu falava da Segunda Grande Guerra Mundial, esses documentários que o algoritmo fica me mandando, sabe, a respeito ali do movimento que fez o Hitler na Alemanha. Veja que esse Hitler, rapaz, porra, ele foi foda, sabe? Ele ali, sabe, austríaco, ali na Áustria, tá certo? Áustria, Alemanha, ali me parece não havia, não sei se havia já a reunificação, não sei como é que era isso, mas havia a Prússia, havia o reino da Prússia, havia o reino, outros reinos aí, não sei se ali, como é que chamava, os outros reinos além da Prússia, tá certo? E a Prússia foi, no tempo da Primeira Grande Guerra Mundial, entre 14 e 19, sabe, era ali, sabe, um país ativo,
tá certo? Um país ativo forte ali na Europa, tá certo? E eles desenvolveram uma máquina de guerra potente, sabe? Aproveitaram já os recursos tecnológicos que foram surgindo, o domínio do aço, o domínio da pólvora, sabe? E fizeram máquinas e fizeram ali, sabe, tanques e fizeram canhões e aquela coisa toda. Perderam a guerra, mas ficaram ali, sabe, com as tecnologias nas mãos, tá certo? E eles não pararam, rapaz, sabe, por um triz, sabe, os alemães ali, sabe, liderados por Hitler, certo? Não deram certo. Não deram certo porque o Hitler tirou, rapaz, escalou mais de quase 4 milhões, sabe, de alemães. Outro dia eu queria me lembrar de uma ideia, cheguei a lançar assim a ideia, porque assim eu vou fazendo digressões, sabe, vou, tá certo? É um trabalho, esse trabalho que eu faço aqui de elaborar esse texto, é um trabalho de improviso, e as lembranças vêm, eu vou jogando para cima, mas eu queria me lembrar, sabe, de um fato, assim, são dois fatos. O primeiro foi que o Hitler, sabe, movimentou ali na Alemanha e nos países ao redor, certo? Ali, sabe, a Hungria, a Romênia, ali a Finlândia, sabe? O Hitler foi para cima da Rússia porque houve um porradal, sabe, entre finlandeses e russos, tá certo? E o Stalin deu moleza, já havia a União Soviética, tá certo? E o Stalin deu moleza, se distraiu, deixou tudo na mão dos generais, dos marechais, e os caras levaram farelo, rapaz. A notícia que tem é que 200 mil finlandeses, sabe, foram para cima da União Soviética ali, sabe, ali com a sede na Rússia, em Moscou, tá certo? E ali, sabe, o Stalin levou farelo, rapaz, sabe? E foi aí que o Stalin fez uma limpeza, o pessoal se queixa do Stalin, sabe, diz que ele é um sanguinário assassino. Mas veja que nós estamos aí no mundo falando de brutalidade, certo? Falando de mundo de brutalidade, de brutos contra brutos, assim que a coisa, sabe, deve ser vista pelo menos assim, sabe? Não concordando com isso do ponto de vista humanista, tá certo? Do ponto de vista dos valores, do ponto de vista civilizatório, mas veja que a civilização, até agora, ela está vindo aí por força da brutalidade, a brutalidade das guerras, tá certo? Quando eu falo em brutalidade, eu estou falando de violência, tá certo? Só agora 17 minutos de vídeo. E eu comecei, sabe, esse vídeo apresentando um... É que eu me lembrei do Alcolumbre, rapaz, sabe? Do Davi Alcolumbre, eu tive uma passagem, sabe, pelo Amapá. Em 94 eu fazia parte de um governo aqui, tá certo? Na época já era um governo pissolista, tá certo? Em 94, ali, sabe, em 93, começou o governo Lula e tinha uma senadora chamada Heloísa Helena, e o Lula, sabe, para fazer o que ele faz, tá certo? O pessoal tem essa porra de democracia, tá certo? A democracia, porra, eu acho complicado, sabe? O pessoal fica falando aqui que a gente precisa de uma direita forte. De uma burguesia forte, sincera e honesta. A ver se pode isso. Não pode, rapaz, sabe? Esses caras são foda. Tá certo? O Marx dizia um caralho, rapaz, é ditadura, rapaz, ditadura do proletariado. Assim como eles deram uma rasteira ali na França, sabe? Em 1789, passaram para trás ali, sabe? Os sans-culottes, tá certo? E passaram ali, sabe? Para trás ali a massa popular, sabe? Que deu apoio para os burgueses, que serviram de bucha de canhão ali para derrubar, sabe? A nobreza, entrar nos castelos, sabe? Tocar fogo em castelo, toca fogo, sabe, em conventos e aquela coisa toda, perseguir bispos, tá certo? E padres também, e freiras também. Porra, é foda. Eu só sei dizer, sabe, que para fazer isso, sabe, foi preciso coragem, mas não era isso que eu queria dizer. Mas o fato foi que houve uma força aí que os burgueses se apoiaram, sabe? Porque os burgueses, tipo ali, aquele cara, sabe? Aquele bando de intelectuais que ficaram ali, sabe? Tinha os sans-culottes, tinha os caras das montanhas e tinha os caras ali. Como é que chamava agora? Eu não vou lembrar. Mas aí eles inventaram adotaram uma porra de uma guilhotina, tá certo? Como é que chamava aquele cara? O cara que foi o líder, certo? E foi ali. Tinha o Mará, eu lembro do Mará. O Mará foi assassinado numa banheira, rapaz, sabe? Eu acho que ele estava trepando, sabe? E ali, sabe, enchendo a cara ali na putaria, entendeu? Aí a menina que estava com ele, eu acho, não sei se foi isso, sabe? Veio por trás e cortou o pescoço dele, não sei se foi assim. O Mará era um gigante. Tem um ator francês, sabe? Grandalhão, que faz o papel do Marat, eu acho. E tinha um cara, rapaz, um outro aí que eu tô querendo lembrar, sabe? E aí, sabe? Mas ele era ali, sabe? Ele era ali, sabe? Liberal, entendeu?
e que fez ali a organização do movimento para os banqueiros, sabe? Tipo agora como faz aí, sabe? Como o Borcaro fez agora, como o Tarcísio está querendo fazer, como o Lira está fazendo, como aquele Eduardo Cunha está fazendo, como o Hugo Mota, o Alcolumbre, ele lá vem o Alcolumbre de novo, tá certo? O fato é, rapaz, sabe que houve essas forças aí todas aí, sabe? Juntas e misturadas agindo, tá certo? E produzindo história, tá certo? E disso aí a gente não tem aí, sabe? Não tem documento, tá certo? O que nós temos são fragmentos. Outro dia o Eduardo, como é que chama? Moreira, certo? Lançou um livro, Realidade Fragmentada, grande porra, tá certo? Porque na verdade o que a gente tem, rapaz, sabe, são os fragmentos. Hoje tem no mundo um movimento, sabe, com câmeras de vídeo para cima e para baixo. As cidades hoje são todas elas aí, sabe, filmadas, tá certo? E isso aí produz a documentação, mas nem tanto. Vejo que ali no Rio de Janeiro, ali, sabe, 2.500 militares e civis, sabe, armados subiram, agentes, né, agentes de segurança subiram ali os morros ali, sabe, do Alemão, como é que chamava aquele outro morro lá? E eu só sei, sabe, que os caras, todos eles deveriam levar câmeras corporais, tá certo? Só que eles desligaram as câmeras, certo? E não houve documentação. Mas o fato é, sabe, que as coisas acontecem e as coisas que acontecem são fatos, tá certo? E os fatos compõem a realidade, sabe? Uma coisa que aconteceu ali, tá certo? Dentro do espaço histórico e temporal, tá certo? E essa realidade é produzida por coisas, seres, certo? Seres vivos, tá certo? Seres vivos, sabe? Os fatos são atos, sabe? Comportamento de seres vivos. Os micro-organismos produzem fatos. Veja a Covid aí, tá certo? Matou um bocado de gente aí, tá certo? E é um ser que a gente não existe, mas eles estão aí presentes. Então, assim, os seres vivos produzem, a história produz os fatos, a história são fatos, tá certo? E eu estou assim digredindo, mas eu queria falar de uma coisa, sabe, que o Hitler mobilizou 4 milhões ali, sabe, de parte alemães, mobilizou soldados, certo? Soldados alemães, certo? Uma parte de soldados alemães, outra parte de romenos, húngaros, sabe, italianos e finlandeses, o que ele pôde de lituanos, estonianos e não sei mais o que, entendeu? E foi pegando ali, tá certo? E jogou todo esse pessoal ali na Sibéria, rapaz, ali, sabe, no território da Rússia. E veja que ele deixou um vazio para trás, rapaz, sabe? Pô, bicho. Agora, se ele não tivesse feito isso, sabe? A ideia deles que era fazer uma colonização ali, sabe? Uma colonização na Rússia, ali na União Soviética. Eu não sei, veja que ele era capitalista, tá certo? E havia aí, sabe, uma invocação com os comunistas, tá certo? Mas não sei se essa disputa mental, se essa disputa cultural era forte o bastante, sabe, para levar, sabe, aquele pau mole, sabe, aquele pinto pequeno, sabe, a fazer o que ele fez. Mas o fato é que os prussianos, os generais prussianos, sabe, permitiram isso. Os prussianos, generais prussianos que têm o exército alemão chamado Wehrmacht, eu acho, tá certo? Wehrmacht, tá certo? São os caras que vão acompanhando os tanques, tá certo? Os tanques que são a cavalaria da hora, tá certo? No tempo dos estadunidenses ali no Velho Oeste, tá certo? Havia a cavalaria, tá certo? E hoje a cavalaria são os tanques. Os caras achavam que podiam ganhar aí, sabe, a guerra com tanques. Hoje os tanques são os drones, tá certo? São milhares de drones que são mandados carregando bombas e os drones hoje são a cavalaria da hora, tá certo? Eu só sei dizer que o Hitler movimentou, sabe, 4 milhões de soldados, certo? Uma parte deles ali tirada da própria nação dele. E esse cara deixou, rapaz, um vazio de pinto para trás, sabe? De fonte de espermatozoide para trás, tá certo? E num certo momento se acreditava, sabe, que fosse dar certo. Eu fico imaginando assim, sabe, que hoje eu creio que há um desequilíbrio de pintos hoje na Alemanha, tá certo? Porque, veja, você não tira aí, sabe, 1 milhão de alemães, 1,5 milhão de alemães, assim, sabe, de um espaço, assim, sabe, de pintos, e leva para um outro lugar e esses pintos morrem, tá certo? E como é que ficam ali as vaginas, rapaz, sem pintos, sabe?
sem pintos para procriar, fica ralado. Então eu penso que hoje ainda, sabe, passados aí a Segunda Grande Guerra, terminou em 45, de 45 para 2000 são 55 anos, com mais de 25 agora, 55, 60, 80 anos passados, eu penso que não dá, é biologicamente, fisiologicamente, sabe, para atualizar a defasagem que houve de pintos ali na Alemanha, rapaz, sabe? Na Alemanha, na Finlândia, sabe, ali, quem sabe na Suécia também, na Dinamarca, não sei. Na Lituânia, Estônia e Letônia. Eu lembro de cabeça desses países ali, eu acho que é dos Balcãs ali, tá certo? Mas veja que havia poloneses também ali, sabe, no território da Rússia, sabe, querendo pegar o pescoço do Stalin, sabe? Pô, mas não deu certo, rapaz. Não deu certo, eu tava vendo ali a reação. Veja, eu estava vendo nada, eu não estava vendo nada, eu estava ouvindo, tá certo? Uma história aí fragmentada contada, sabe, do que foi ali o cerco de Stalingrado, tá certo? Eu não sei se Stalingrado foi o Leningrado, a cidade de Lenin, sabe que foi. Grado em russo me disseram que é a cidade, tá certo? Então, Stalingrado é a cidade de Stalin, Leningrado é a cidade de Lenin. Eu não sei se Stalingrado ou Leningrado é a mesma cidade, são a mesma cidade, eu não sei, tá certo? Eu só sei que eles quiseram ali, rapaz, era crucial, sabe, se apropriar, sabe, dessa cidade de Stalingrado. Mas ali, rapaz, o pessoal trabalhava, sabe, trabalhava lutava de dia e trabalhava de noite, rapaz, fazendo tanques, sabe? O teu o quê, rapaz? Os russos inventaram um tanque, sabe, de lagartas ali, sabe, de esteiras largas ali, sabe, melhores que os tanques, que os tanques de guerra ali dos alemães, tá certo? É os teu o quê, rapaz? 34, não sei se é isso. E eu só sei, rapaz, que os russos ali, sabe, os soviéticos, sabe, porque havia povo de todas as nações ali, havia Azerbaijões, havia. Eu não sei quais são os povos ali daquela região ali, rapaz, aqueles bandos de tártaros malucos ali, tá certo? Pô, bicho é foda. Eu só sei, rapaz, que aquele pessoal saiu pra porrada, rapaz, saiu pra porrada com Hitler, com as forças de Hitler, sabe? E foram mesmo assim, sabe? Eu acho que nós não podemos tirar o mérito, sabe, daquelas forças, são 26 minutos de vídeo, das forças ali, sabe, do povo, tá certo? Porque eram homens, mulheres e crianças lutando, bicho, sabe? Ali a vantagem deles é que eles sabiam lidar ali, sabe, com o inverno, sabe, com a neve, com o frio, sabe. Já os putos dos alemães e ali, sabe, italianos, romenos e ali, sabe, húngaros e poloneses, sabe? Eles não sabiam como lidar, rapaz, com frio. O vídeo conta, o fragmento conta, sabe, que cavalos morriam em pé, sabe? Eles dormiam à noite, sabe, e não acordavam de manhã, tá certo? Estavam lá gelados, congelados, tá certo? E assim, ali os soldados ali, sabe, ali, sabe, os generais, os caras que planejaram, sabe, os estrategos ali, alemães, sabe, ali os prussianos, quando pensaram, sabe, em fazer a guerra, pensavam que em 6 meses, sabe, antes do inverno chegar, eles resolviam a fatura, tá certo? Só que deu errado, bicho. Não resolveram a fatura, tá certo? Os caras deveriam ter levado botas alcochoadas, sabe? Roupões aí, sabe, com flanela e não sei mais o que, pra, sabe, prevenir, tá certo? Mas eles pensavam, sabe, que seria um vapt-vupt, entendeu? Só que não foi assim, tá certo? E foi um desespero, da mesma forma como Napoleão, sabe, não ganhou a guerra, tá certo? Os alemães também não ganharam a guerra, tá certo? Eu lembro de um fragmento aí de vídeo, sabe, que fala da costura que fazia o Hitler para cima e para baixo, tá certo? A Hungria, por exemplo, tinha gasolina, tinha petróleo, produziria então petróleo para os tanques de guerra, sabe? Como é que eles chamam os tanques de guerra dos alemães? Tem um nome aí. Não vou lembrar agora e não interessa lembrar. Eu só sei dizer, rapaz, que esses fragmentos todos me acudiram e eu me lembrei do Alcolumbre, sabe? E essa música que eu fiz aí, eu não sei se eu deixo, sabe, essa música aí. Eu vou deixar assim a título de fragmento, tá certo? Veja, esse vídeo próprio, tá certo? Ele é um fragmento, tá certo? É um esboço, tá certo? Um esboço que quer ser memória, tá certo? Que quer ser memória. Eu falei hoje, né, dos pintos, sabe, que faltaram, sabe? O Hitler doido, ele próprio, sabe, pinto pequeno, mandou, rapaz, os outros ali, sabe, irem para lá para o território da Rússia com seus pintos, sabe, não voltaram mais. E esses pintos, acho que até hoje, 80 anos passados, fazem falta ali na Alemanha, tá certo? Ali, para aquelas neandertais ali, danadas ali na Alemanha, tá certo?
Eu não sei como é que é isso aí. Eu só sei dizer, rapaz, que são 29 minutos de vídeo, tá certo? E do Alcolumbre que eu queria falar, rapaz, é que eu estive lá na terra dele, conheci o Joãozinho Gomes, que é um poeta-compositor, tá certo? Faz uma parceria com o Nilson Chaves, tá certo? É compositor, é poeta também, violonista, tá certo? Nilson Chaves, tá certo? E em 2004, em 94, rapaz, esses caras estavam por aqui dando apoio para o Bolsonaro, digo para o Dulciomar Costa, que foi a força, o cara que liderou, como Bolsonaro um dia liderou o Brasil. O Dulciomar liderou forças aqui em Belém do Pará, rapaz, sabe? Ganhou as eleições quando o Edmilson fez o segundo mandato e não tinha um candidato, sabe, para sucedê-lo com a mesma força, tá certo? E perdeu as eleições, tá certo? Foi preciso ele voltar depois, sabe, para ganhar, fazer 2 mandatos e agora foi embora. E tem outro rapaz, um tal Diego Normando, que é primo do Helder Barbalho, mas isso é outra história, tá certo? Mas o fato foi que eu falei do Alcolumbre, rapaz, esse cara que tá ali, sabe, cismando, tá certo? Eu não sei no que vai dar, mas amanhã eu falo mais um pouco do Alcolumbre. Fico por aqui, tá certo? E eu digo que eu fui no Amapá, certo? Fui parar no Amapá, tá certo? Pô, passei lá uns 6 meses, eu acho, tá certo? Fui atrás de dinheiro, rapaz. Fui atrás de trabalho, tá certo? Para pagar pensão, tá certo? Porra, bicho, é foda. Fico por aqui, rapaz, eu não sei que nome eu vou dar para esse vídeo, eu vou ter, sabe, que ouvir, tá certo? E daí deduzir um nome aí, tá certo, para chamar, tá certo? Porque as coisas devem ser identificadas, as coisas devem ser chamadas. Digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, rapaz, caboclo falador que fala muito, rapaz, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Bom dia.